Boa noite. Boa noite. Governo Alckmin cria grupo que deve acelerar o trabalho de recuperação da Estação da Luz. Na Argentina, temporais forçam a retirada de milhares de pessoas de casa. Em mensagem de Natal, o Papa Francisco recorda atos terroristas de 2015 e pede o fim da violência. E aqui em São Paulo, o projeto leva refugiados para a ceia de Natal com outras famílias. E os preparativos de um grupo da Zona Norte para a corrida de São Silvestre. Os 3 terminais rodoviários de São Paulo funcionam em esquema especial de Natal. A expectativa é de que mais de 200 mil pessoas deixem a capital paulista de ônibus neste final de ano. O repórter Vinícius Marra acompanha a movimentação na rodoviária do Tietê e tem mais informações. Vinícius. Boa noite, Gabriel. Olha, nós estamos, como você disse, no maior terminal rodoviário aqui da capital paulista e o movimento, olha só, bem tranquilo por enquanto, bem diferente dos dias anteriores, onde a gente viu plataformas lotadas por aqui. Movimento tranquilo aqui nos corredores e também, olha, a gente vai mostrar para vocês nos guichês, onde são vendidas as passagens. Não tem filas muito longas, o pessoal está bem tranquilo, conseguindo comprar a passagem. E a expectativa, até segunda-feira, da empresa que administra os 3 terminais aqui da capital, Tietê, Barra Funda e Jabaquara, é de que 900 mil pessoas embarquem e desembarquem nesses 3 terminais. Vários ônibus extras já foram reservados aí para os locais mais procurados. E nesta época do ano, são as cidades do Rio de Janeiro, também Angra dos Reis, Florianópolis, a região lá do sul de Minas e também as cidades do litoral de São Paulo. A gente aproveita também para passar algumas dicas para as pessoas que vão pegar o ônibus. É importante chegar aqui ao terminal com antecedência, que compre a passagem também antes e também já pense na volta, Compre aquela passagem, já dá para comprar a passagem de volta também, para programar, para não ter nenhuma surpresa. E também evitar aí transportar objetos de valores. E isso para que todo mundo possa ter uma boa viagem. Voltamos ao estúdio. Muita gente aproveitou o feriado de Natal para um passeio na Baixada Santista, litoral do estado de São Paulo. Em Praia Grande, o tempo nublado não foi empecilho para os turistas. Além da praia, a opção foi se divertir no novo calçadão da cidade. Ele conta com ciclovia, área verde e bancos confortáveis para o descanso. Os moradores apoiam as novidades, mas se queixam da falta de segurança. O sol nem saiu de trás das nuvens, mas isso não desanimou quem optou pela Praia Grande como destino nesse Natal para brincar de bola, pipa, carrinho e, claro, para aproveitar a água. O sol é bom, mas o clima ameno deixa as crianças à vontade, a gente não precisa utilizar o guarda-sol e mesmo assim filtro solar. A gente vem de Piracicaba, lá é muito quente, então o clima aqui está muito bom para a gente, O sol muito forte também faz mal para a pele, faz mal para as pessoas, para as crianças. Então hoje está bom o clima, Natal perfeito. Diversão também no novo calçadão entregue este mês pela Prefeitura. São cerca de 2,5 km entre o Canto do Forte e a Praia de Guilhermina. A ciclovia pintada e sinalizada ficou bastante disputada não só pelas bikes. Quase 6 milhões de reais de verba do município e do Ministério do Turismo investidos em iluminação, monitoramento, paisagismo e também em bancos confortáveis com encosto, que possibilitam esse descanso ao longo do dia. A gente trabalha, direto aqui, estão tirando só um lazerzinho, Apesar do trecho já entregue, a Prefeitura ainda falta revitalizar 19 dos 22 quilômetros de orla. Mas a má notícia é que a administração da cidade ainda não tem previsão de quando as obras vão começar. Tudo porque o restante da obra ainda está em fase de projeto e de obtenção de recursos. Tem locais onde o asfalto da ciclovia até foi recapeado, mas a pintura parou na metade. Na Praia da Aviação, bancos antigos e até a vegetação parece menos verde, sabe? Já está melhor, eu acho, do que estava antes. Então, a gente sabe que está arrumando aos poucos, Então, por enquanto, tá bom. Mas nem tudo é diversão. Todo final de ano, a população da cidade de Praia Grande, na Baixada Santista, passa das 200 mil para 1 milhão de pessoas. E aí, a segurança é questionada. Hoje em dia não dá para andar
com segurança, né? Você anda preocupado, tem que tirar aliança, tem que tirar corrente, tem que deixar a carteira em casa. Agora eles enchem de policiais. Quando chega feriados, não tem mais ninguém. E a segurança aqui é ruim mesmo. Aqui a gente não é... Eu costumo falar que a gente não é morador, é vítima, infelizmente. As chuvas constantes do mês de dezembro têm favorecido a situação do sistema Cantareira. E é possível que o Cantareira saia do chamado volume morto em 5 dias. Agora o reservatório está com 27,7% da capacidade. Mas mesmo assim a situação ainda é crítica. E será que a chuva continua nos próximos dias? Vamos à previsão para o final de semana com Luciana Magalhães. Amanhã a chuva ganha força em todas as regiões brasileiras, o que ajuda a refrescar o calor. Diversos fenômenos contribuem para o céu mais carregado. No Rio Grande do Sul, a chuva finalmente diminui, mas em compensação são esperados temporais em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso do Sul e também no oeste de São Paulo. Até o litoral do Rio, que teve dias secos, pode ter pancadas de chuva isoladas amanhã. E pode chover de forma volumosa entre o litoral do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Nas demais áreas, sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde. Máximas amanhã de 27 graus. Em Fortaleza, 37 no Rio de Janeiro e 26 graus em Curitiba. Instabilidades vindas da região sul chegam a São Paulo amanhã, provocando chuva desde cedo, que se estende ao longo do dia no sul e oeste paulistas. Nas demais áreas, sol com pancadas de chuva à tarde. A temperatura cai um pouco, mas o ar continua abafado, com máximas amanhã de 34 graus em Ribeirão Preto e de 32 em Franca. E vai dar para aproveitar mais as praias do litoral norte, pois amanhã ainda terá sol com chuva a partir da tarde. Mas no litoral sul já pode começar a chover desde cedo, com máxima de 33 graus em Santos. Amanhã aqui na capital, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 32. No domingo, instabilidades deixam o céu nublado, com chuva a qualquer hora, máxima de 29 graus. E a semana começa com céu nublado e chuva à tarde e também à noite. A máxima cai para os 25 graus. E choveu bastante na cidade de São Paulo hoje. À tarde, a capital paulista chegou a ficar por mais de 2 horas em estado de atenção para alagamentos, segundo o CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. Foram registradas pancadas de chuva nas zonas leste e norte e também no centro. Perto da rodoviária do Tietê, em Santana, a Avenida Zaquinarche ficou intransitável. Só ônibus conseguiam passar. Numa rua próxima dali, carros ficaram ilhados. Na Argentina, temporais forçam a retirada de milhares de pessoas de casa na noite de Natal. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 10 mil pessoas tiveram que deixar suas casas na província de Entre Rios, no nordeste do país. A cidade de Concórdia foi uma das mais afetadas e planos de retirada da população dos povoados isolados pelas chuvas já estão em ação. Ainda há previsão de chuvas para a região para os próximos dias. As inundações que atingem o país já levaram os rios Uruguai, Paraguai e Paraná a superarem os níveis mais altos registrados em quase um século. E essa chuva também atinge o sul do Brasil. Mais de 6.500 pessoas que vivem na divisa com o Rio Grande do Sul já tiveram que deixar as casas onde vivem. Na China, mais de 80 voos que sairiam da capital Pequim foram cancelados por causa da nuvem de poluição. Hoje, o governo municipal decretou o alerta laranja, o segundo mais alto de uma escala com 4 níveis. Medições atualizadas apontam que, atualmente, a poluição atinge um nível 20 vezes superior ao máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Uma nuvem de poluição cobre grande parte do nordeste da China há várias semanas, numa situação normal para a época do frio, porque a ativação do aquecimento central implica o aumento da queima de carvão, principal fonte de energia do país. E pelo menos 35 pessoas morreram em uma explosão em uma usina de processamento de gás na Nigéria.
De acordo com testemunhas, um caminhão descarregava gás de cozinha quando explodiu. Ainda não se sabe o número exato de vítimas, mas a polícia estima que a contagem poderá passar de 100, incluindo funcionários da fábrica e vizinhos, já que no momento da explosão, um grande grupo estava enchendo botijões para a ceia de Natal. Os feridos foram levados para hospitais da região, muitos deles em estado grave, para tratamento das queimaduras. Passar o Natal longe de casa nem sempre é fácil, ainda mais em outro país. Pensando nisso, o Instituto de Reintegração do Refugiado promoveu uma campanha na qual famílias convidaram essas pessoas que muitas vezes estão sozinhas aqui no Brasil para uma ceia de Natal. É a terceira edição de um projeto que visa estreitar os laços entre cidadãos de diferentes países nesta época do ano. O Job, de 27 anos, veio ao Brasil de Benin, na África, há apenas 3 meses e ainda está aprendendo direito o português. Ele se refugiou aqui para formar uma sede da ONG na qual ele trabalha. A família do Job ficou lá em Benin, mas hoje, em pleno dia de Natal, é claro que ele não vai passar sozinho. É por isso que ele veio para essa casa aqui, na zona sul de São Paulo, até para aproveitar o almoço. E convenhamos que na hora da comida, todo mundo fala a mesma língua. A anfitriã é a Hannah, do Instituto de Reintegração do Refugiado, conhecido como ADOS. Pelo terceiro ano, eles promovem uma campanha que incentiva famílias a convidar esses estrangeiros para o Natal. Esse ano a gente teve uma procura muito grande, tanto de refugiados quanto de famílias brasileiras querendo receber. Essa data é muito família, é importante para eles também estar em família. É muito bom, sou muito feliz. Eu agradeço muito ela para essa iniciativa. Outro que aceitou o convite foi o Jimmy, da República do Congo. Ele é embaixador da paz e veio ao Brasil com um objetivo parecido ao do Job, conseguir financiamento para sua ONG. Ele, que é cristão, diz que o Natal brasileiro e o congolês até que são parecidos, com árvore de Natal, presentes e Papai Noel. A diferença é que lá no Congo, a festa é uma espécie de Dia das Crianças. A diferença é que on va fêter ensemble. Mesma coisa no Benin, como explica o Job. Lá é comum que papais noéis voluntários saiam às ruas distribuindo presentes às crianças pobres. Comer arroz e uma ave, tipo frango, também é um dos costumes. E nesse ponto, os dois africanos se sentiram em casa. Para mim foi muito bom essa troca de experiência. A gente estava aqui ontem à noite ouvindo música africana, falando das famílias, da festa. Então eu acho que a gente aprende muito com eles, eles também aprendem com a gente, né? Até a questão do idioma também e toda a troca de experiência. Eles gostaram muito de ficar aqui, agradeceram por essa oportunidade e falaram que vão voltar não só no Natal, mas vão voltar a fazer outras visitas aqui também. Em mensagem de Natal, o Papa recorda atos terroristas de 2015 e pede ação unânime por fim da violência. Diante de milhares de fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano, o pontífice lembrou as guerras e os males que afligem o mundo. Papa Francisco citou países como Síria, Líbia, Iraque, Iêmen, Colômbia e França. Sem citar explicitamente o Estado Islâmico, o líder da Igreja Católica lamentou os atentados cometidos pela organização ao longo de 2015. Aos nossos irmãos perseguidos em tantas partes do mundo por causa da fé, que o menino Jesus dê a consolação e força, disse o Papa, referindo-se às perseguições e sequestros de cristãos praticados pelo grupo terrorista. Francisco também lamentou as guerras no Oriente Médio e disse que espera que israelenses e palestinos possam retomar um diálogo e chegar a um acordo que permita que os dois povos convivam em harmonia. E o Natal foi e ainda está sendo comemorado em várias partes do mundo. Em Berlim, na Alemanha, um grupo de 30 nadadores fez um mergulho em um lago com a água a 6 graus Celsius, temperatura considerada quente para os alemães. O mergulho já virou tradição e acontece desde 1980 no país. Também faz parte do ritual cantar músicas natalinas e beber vinho quente antes de mergulhar no lago.
No estado americano da Virgínia, um Papai Noel andou de esqui aquático e as renas fizeram manobras na orla Alexandria. O Grinch em um jet ski também chamou a atenção de crianças e adultos que assistiam à performance. O evento anual está agora em sua 30ª edição. Também nos Estados Unidos, na parte oeste, a mesma neve pesada que causou o fechamento de estradas e o aumento do risco de avalanche em algumas áreas foi motivo de diversão para crianças e esquiadores. Na Califórnia, grande parte das serras foi coberta pela neve na véspera de Natal. Já na Austrália, turistas e moradores locais aproveitaram o Natal na praia de Bond Beach, em Sydney. Muitas pessoas entraram no clima natalino e usaram chapéus temáticos para tomar sol. Uma rena inflável e uma árvore de Natal foram colocadas na areia, o que fez a diversão dos turistas. O governo do estado cria grupo que deve acelerar o trabalho de recuperação do prédio da Estação da Luz atingido por um incêndio no início da semana. A medida foi publicada no Diário Oficial. O grupo irá supervisionar e acelerar a reforma da Estação da Luz. O prédio histórico foi danificado após ser atingido por um incêndio que destruiu também o Museu da Língua Portuguesa. Desde quarta, técnicos estão avaliando a estrutura do edifício e fazendo obras emergenciais de recuperação. No domingo, a CPTM deve fazer testes para decidir se vai liberar a circulação de trens de carga na Estação da Luz. A abertura para pedestres e para a circulação dos trens da CPTM continua sem prazo definido. Incentivar a reciclagem de resíduos faz muito bem ao meio ambiente e agora também ao orçamento das pessoas. Máquinas instaladas em pontos de grande circulação aqui na capital paulista transformam garrafas plásticas e latinhas de alumínio em descontos, inclusive na conta de luz. Milhares de pessoas passam todos os dias pela rodoviária Tietê, principalmente agora no final do ano. E não tem jeito, por onde passa, cada um produz lixo. São 12 mil toneladas a mais todos os dias só na capital paulista. E apenas 3% são reciclados. Essa máquina de tecnologia chinesa tem explicação bem didática porque todo o conteúdo implantado foi desenvolvido no Brasil. Na tela gigante, a pessoa cria uma conta e acumula pontos a cada embalagem reciclada. São aceitas garrafas plásticas de até 2,5 litros, copos de 300 ml e até latinhas de alumínio. Induz as pessoas a reciclarem as coisas, que as pessoas estão precisando dessa conscientização. As pessoas não têm isso. Os pontos são convertidos em dinheiro, que pode ser utilizado nesta rede de livrarias e principalmente em desconto na conta de luz ou em crédito no bilhete único. Principalmente na conta de luz, né, que está muito cara, né? Praça de alimentação de shopping também é outro lugar onde há muito plástico e latinhas. Em casa eu já separo o lixo, lá no meu prédio ele já tem um sistema de coleta seletiva, vi que tinham aqui perto do meu trabalho, então às vezes eu venho trazer aqui as latas ou garrafinhas. A gente viu essa máquina na internet, que tem no leste europeu, em alguns países da Ásia também, achou a ideia muito legal e a gente resolveu criar um modelo de negócio diferente aqui para o Brasil, que é com esse sistema de benefícios, que é uma coisa inovadora, que no mundo ainda não tem. A máquina aqui na Estação da Sé é a mais utilizada. A empresa responsável precisa retirar o material uma vez por dia em cada uma das 5 máquinas espalhadas na capital. Mas por aqui ela precisa ser esvaziada 2 vezes ao dia. E detalhe, chega a formar até fila. Tem gente que traz sacolas cheias de garrafas. Muito em casa, do que a gente vai usando nas garrafas de água, refrigerante, a gente vai armazenando e depois traz para reciclar. Todo o material recolhido vai para um depósito e então destinado a cooperativas e empresas especializadas em reciclagem. Temos 5 máquinas, semana que vem vamos instalar mais uma e a ideia é que até o final do primeiro semestre vamos ter 20 em operação. E em 2 anos vamos ter, se Deus quiser, 140 máquinas aí pela cidade, entre São Paulo, Rio de Janeiro, ideia de expansão para todo o Brasil também. O Brasil tem quase 28 milhões de idosos e 6,5 milhões vivem no estado de São Paulo. Mas o fato de muitos deles fazerem questão de morar sozinhos preocupa os familiares. E foi esse tipo de preocupação que motivou o surgimento de um nicho de mercado, o monitoramento de pessoas idosas.
Dona Jandira mora sozinha aos 90 anos de idade. Há 3 meses deu um susto nos filhos. Caí, não sei porquê, caí até de costas assim, né? E eu não conseguia me levantar no quarto, não coisa, vim me arrastando para cá até chegar a essa porta aí. O filho calcula que ela tenha levado 1 hora até chegar à porta para pedir ajuda. E olha que Dona Jandira tem uma acompanhante que fica com ela durante o dia, mas na hora não tinha ninguém. Foi aí que a família buscou uma alternativa e descobriu o atendimento de teleassistência. Aí a gente ficou muito mais seguro, porque é 24 horas. Funciona assim. Dona Jandira usa essa pulseirinha aqui o tempo todo. Nela tem um botão de urgência que funciona de qualquer ponto que esteja no máximo 100 metros de distância desse console, instalado junto com o telefone da casa dela. Quando o botão é acionado, um atendente numa central fala com o usuário em viva voz a qualquer hora do dia ou da noite. De imediato também, parentes previamente cadastrados recebem uma mensagem por e-mail e telefone sobre o chamado. Isso dá muita segurança para a gente, que às vezes eu moro perto dela, mas às vezes eu não estou próximo. Então a gente precisa ter um sistema que garanta, né? E aí, nesse caso, a gente fica bem mais tranquilo. Se eu não estiver próximo, alguém vai estar. Tecnologias assim, muito usadas nos Estados Unidos e na Europa, mas pouco difundidas por aqui, têm despertado o interesse de famílias que não querem ou não podem ter cuidadores em tempo integral. E com a economia em crise e também com a população envelhecendo, só aqui em São Paulo são 6,5 milhões de idosos, segundo o IBGE. Esse tipo de alternativa pode ser a solução para muitos casos e ainda salvar vidas. A empresária Maria de Fátima criou a companhia de teleassistência depois de perceber que muitas amigas sofriam com o envelhecimento dos pais. Viviam preocupadas por não poderem estar junto o tempo todo. Foi aí que a administradora pesquisou o mercado e viu que muitas demandas não eram atendidas. É levar a médico, levar a fazer exames, serviços burocráticos de INSS. Esse tipo de sistema não tira a privacidade do idoso, ele tem a segurança, né, e os familiares ficam tranquilos. O único serviço a ser cobrado mensalmente é o de teleassistência, em média R$ 160. Os outros são cobrados pontualmente quando solicitados. Comparando com a contratação de um cuidador, de uma acompanhante, é muito mais barato. Então, o brasileiro tem que descobrir, tem que usar. O Ministério da Educação informa que as notas do Enem 2015 serão divulgadas no dia 8 de janeiro de 2016. O MEC colocou na página do Facebook, durante a noite do Natal, um post bem-humorado dizendo que entende a ansiedade dos estudantes, mas que todos devem aproveitar as festas de fim de ano, porque a data da divulgação está próxima. O estudante pode usar a nota do Enem para entrar em universidades públicas. Com o Enem, estudantes de baixa renda também podem tentar uma vaga na educação superior por meio do ProUni, que oferece bolsas de estudo em instituições particulares. O resultado do exame também é requisito para receber o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, participar do programa Ciência Sem Fronteiras e ingressar em vagas gratuitas dos cursos técnicos oferecidos no Sisutec. Direto de Brasília, Josias de Souza faz um balanço sobre este conturbado ano na política brasileira. Em períodos como esse que vive o Brasil, tão marcado pela corrupção, chega a ser assustadora a ideia simples de aproveitar esses dias que separam o final de um ano do início do outro para fazer uma reflexão sobre a vida. Por um lado, é animador que os crimes sejam desbaratados e que os ladrões sejam desmascarados. Mas, por outro lado, a reiteração dos escândalos estimula a suspeita de que a banda pilantra da política brasileira venceu. A sensação é de cansaço. As pessoas já nem prestam muita atenção ao noticiário. Todo mundo dá de barato que uma quadrilha, uma vez desbaratada, será sucedida por outra quadrilha. Alguém pode dizer, bom, mas esse estágio deplorável a que chegou a política brasileira é também uma oportunidade de ouro para uma limpeza generalizada. Mas isso já aconteceu antes. Depois do impeachment de Fernando Collor de Mello, por exemplo, as pessoas imaginaram que os corruptos seriam menos ousados e que os eleitores não ousariam mais votar em corruptos. E o que temos hoje? Collor está de volta
e é sócio do assalto à Petrobras, em pleno governo do PT. 2016 é ano de eleições municipais. É evidente que nem todo político é corrupto. Há políticos melhores, políticos piores, e a arte de votar está justamente em discernir uns dos outros. O problema é que os gatunos ficaram mais pardos depois que a política brasileira virou apenas mais uma ramificação do crime organizado. Eu saio de folga por alguns dias, vou procurar o otimismo que perdi em algum lugar e logo estarei aqui de volta a importuná-los. Se você conseguir, tenha um grande 2016. Boa noite. Neste ano, o lançamento do livro 10% Mais Feliz, do jornalista americano Dan Harris, chamou a atenção do mundo para a prática da meditação. Mas muita gente não sabe como ela funciona e nem que existe mais de um tipo de técnica. Basicamente, tudo começa com parar e respirar. Um ataque de pânico ao vivo, 5 milhões de pessoas vendo. Esse foi o momento mais constrangedor da carreira do jornalista Dan Harris, segundo o próprio apresentador do Good Morning America, programa de televisão dos Estados Unidos. Foi depois desse vexame, em 2004, que ele se rendeu à meditação e agora lança o já best-seller 10% Mais Feliz, sobre a técnica que fez dele um sujeito mais equilibrado. Meditação, será esse o remédio para os tempos modernos? Afinal, o cenário não é nada tranquilo. Caos no trânsito, falta de tempo, todo mundo correndo, incertezas na economia, ainda mais numa cidade como São Paulo, onde todo mundo parece viver no limite. E se não dá para fugir da confusão, o jeito é aprender a viver nesse ambiente. Por isso que o paulistano tem cada vez mais procurado aprender a respirar para não pirar. Então é só respirar? Sem treino, sem técnica? Mas muita gente não consegue não, pelo menos não a ponto de serenizar a mente. A Ivana, professora de yoga, prática que também envolve meditação, diz que o estresse está deixando as pessoas doentes. Tem muita gente que vem por indicação médica. As pessoas estão estressadas, tem muitas pessoas com quadro de depressão, de síndrome do pânico. A professora também afirma que muitos chegam ao limite para só ir buscar uma transformação. É quando entendem que parar também é produtivo. Einstein dizia uma coisa que era muito interessante. Quanto mais eu penso, menos a ideia vem a solução vem à minha mente. Quando eu paro de pensar, a solução surge. Uma das práticas mais procuradas é a meditação transcendental, técnica milenar que não envolve religião, seita ou filosofia. Quem garante para você que a técnica funciona? São as mais de 600 pesquisas científicas que tem sobre a técnica, como eletroencefalograma, medida de cortisol do plasma, que é o hormônio do estresse. É uma técnica que nos traz independência. Você aprende 5 dias e aí você está apto para meditar em qualquer lugar. Eu estou aprendendo agora, mas eu já vi uma diferença, assim, eu me sinto muito mais calma. O Mário já tinha tentado outras técnicas e não conseguia se concentrar de jeito nenhum. Acabava desistindo. Mas agora passa 20 minutos quietinho todos os dias, mergulhado num mundo só dele. Não dá faniquito nenhum, dá vontade de fazer mais, porque você encontra um lugar dentro de você que é muito silencioso e muito prazeroso. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O Teatro Municipal de São Paulo anunciou que fará 4 óperas na temporada 2016, a um custo aproximado de R$3 milhões cada uma. Toda a temporada artística do Municipal, incluindo as apresentações do Balé da Cidade e da Orquestra Sinfônica, devem somar cerca de 18 milhões, pagos pela Prefeitura sem nenhum tipo de patrocínio. Pela ordem, as atrações são La Bohème de Puccini, numa reapresentação da montagem do próprio teatro de 2013, Lady Macbeth de Mtsensk, de Dmitri Shostakovich, numa produção que vem do Teatro Helicon de Moscou, e a seguir, a Electra de Strauss e a Fosca de Carlos Gomes. A Pinacoteca e a Estação Pinacoteca avisam que a partir de 4 de janeiro fecharão às terças-feiras e não mais às segundas. A ideia é garantir ao público uma opção cultural às segundas, quando todos os demais museus fecham.
Estes 2 museus, portanto, passam a abrir de quarta a segunda, no horário das 10 às 18 horas, com entradas gratuitas aos sábados. Idosos e crianças nunca pagam. Foi com dor no coração que eu vi mais uma vez o fogo destruir um equipamento cultural paulistano na segunda-feira. As cenas do belo prédio da Estação da Luz em chamas e a aniquilação do Museu da Língua Portuguesa mexeram e mexem com quem preza o legado histórico e cultural dessa cidade. Já vimos isso algumas vezes no incêndio do Auditório Simão Bolívar, que foi reconstruído, e no incêndio do Teatro Cultura Artística, que ainda aguarda reconstrução. O governador Geraldo Alckmin promete o restauro da estação, um marco da cidade. E a direção do museu garante que todo o acervo digital está salvo. Menos mal, já que a pesquisa do MLP sobre nossa língua é imensa, interessante e, sobretudo, importante. É triste fechar o ano assim, mas fica a esperança da reconstrução, de que nem tudo se perdeu, que a memória e o esforço serão preservados. Boa noite. Nova exposição no MASP aproxima obras de arte seculares da modernidade. Com regras menos rígidas, os visitantes podem apreciar cada detalhe bem de pertinho. Em meio aos prédios, o Museu de Arte de São Paulo parece que está suspenso em plena Avenida Paulista. Mesma sensação sentida agora por quem visita a mais recente exposição do MASP. Tudo parece flutuar. Esculturas datadas de antes de Cristo estão logo na entrada. Os anos passam e a história da arte vai sendo contada através de 119 obras expostas bem longe das paredes. É muito mais interessante para eles, acho que fica muito mais próximo a ele e traz, acho que é uma função da arte de trazer um pouco mais perto pra gente alguma sensação que alguém tentou passar. Olha, eu gostei assim. Eu gosto muito de pinturas. Os cavaletes transparentes de concreto e vidro de Lina Bobardi estavam há quase 20 anos longe do público. Foram reconstruídos e agora é como se conversassem um papo mais informal com os visitantes. Sem faixas para limitar a aproximação das pessoas, cada detalhe da obra salta aos olhos. Você consegue observar melhor a pintura, inclusive, porque pela posição da iluminação. Sem falar que você tem uma visão do salão, assim, com as peças flutuando. E tem gente que quer praticamente levar para casa e aproveita a nova regra do MASP. Agora, pode tirar foto à vontade, inclusive selfie, viu? E eu vi que você estava tirando bastante foto, né? Não, principalmente das obras que a gente mais gosta ou que já viu. O clique tem que ser sem flash, porque a luz danifica a pintura. Apoios, como o pau de selfie, também são proibidos. Na atual exposição, obras de grande porte, como os retirantes de Cândido Portinari, estão completamente sem vidro. E olhando assim, sem proteção, dá medo de acontecer aqui no Brasil o que este garotinho fez lá em Taiwan. Ele tropeçou e rasgou um quadro de $1,5 milhão. No MASP, segundo a direção, nunca aconteceram acidentes e nem vandalismo. Aqui no final da exposição, a chegada dos séculos 20 e 21 traz também toda a modernidade. Normalmente, quando se chega ao fim, o visitante simplesmente vai embora. Mas como aqui não há paredes, a parte de trás de cada quadro está exposta. E é exatamente aqui onde estão todas as informações de cada obra. A visão da sala, literalmente com o verso da exposição, é praticamente outra mostra. Isso porque, além da legenda detalhada, tem também essas etiquetas. Como se fossem carimbos de um passaporte, elas contam a história de cada pintura, como os museus e galerias que ela já percorreu. Aí você vai atrás, você vê qual é, aí aprecia, pode até brincar de tentar descobrir quem é que é aquele. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli.
Quem vai analisar as complexas variáveis na composição de forças do universo político nacional é o cientista político Carlos Mateus, professor titular de Ética e Filosofia Política da PUC de São Paulo. Obrigada, professor. Obrigado. Bom, o cenário político nacional causa, no mínimo, espanto. Professor, as denúncias de corrupção envolvendo personalidades da República, lideranças políticas, ministros de Estado, busca e apreensão da Polícia Federal na casa dessa gente, e não é por nada, é por razão de delitos muito graves. Além disso, a questão da prisão de banqueiros, de grandes empresários, né, de nomes muito importantes no Brasil, sem nós falarmos em sopapos, socos, aquela perda de compostura no Congresso Nacional, em festinha de confraternização, até vinho jogado no rosto de senador. Mas eu estou colocando tudo isso e até acrescento a tragédias do momento. O problema, a gravidade da microcefalia, por exemplo. Nós já temos milhares de crianças com isso. Ou aquela destruição do Vale do Rio Doce por omissão na administração pública e também no setor privado, né, dos mecanismos de proteção da população. O que eu pergunto, professor, ao senhor a democracia no Brasil está chegando no fundo do poço? Eu acho que nós estamos vivendo uma crise institucional muito séria. Essa crise não vem de hoje. Tudo que está explodindo nesse momento vem de todo um processo que eclodiu agora. Nós temos uma democracia mal construída. Nós copiamos o sistema democrático americano mal, copiamos mal. Porque hoje nós criamos um presidencialismo que, por obrigação, tem que ter 4 anos. Quando, na verdade, nós já tivemos no Império um sistema parlamentar no qual os governos eram exercidos pelo primeiro-ministro. E isso é exatamente o que acontece na Europa. Na Europa, hoje, nós temos um regime de representação com partidos fortes e uma rotação no poder a partir do momento em que um determinado governo malogra na sua política. Então, o que está acontecendo é que agora o atual governo, como os anteriores, também malograram, mas nós tivemos que esperar 4 anos para que a população pudesse reagir ou justificar. Nós estamos vivendo hoje também uma situação de desaprovação total, sem que haja possibilidade de mudança. Mas isso é o quê, professor? É um processo progressivo de fragilização dessa democracia que o senhor diz ser tão mal construída? Foi mal construída porque foi copiada de um sistema construído de cima para baixo, quando, na verdade, a democracia deveria começar de baixo para cima através da formação de partidos fortes que se consolidem e que possam alternar no poder à medida que a situação econômica ou política exija. Então, veja, por que um governo tem que durar 4 anos ou 8 anos? Um bom governo pode durar 10 anos e um mau governo deve sair em 1 mês. Isso é o que acontece na Europa com os regimes parlamentares. Como o senhor acabou de falar. Eu tenho escrito sobre isso. Se nós tivéssemos o regime parlamentarista, essa crise não teria acontecido. Simplesmente mudaríamos de governo e o outro partido viria trazer as novas soluções para o problema. Agora, professor, a nossa democracia ela foi reconquistada a duras penas. E houve um alento na medida em que, com muita participação popular, avanços como a Lei Ficha Limpa, as pessoas já através das redes sociais debatendo a política, inclusive a mobilização para as manifestações de rua, com um clamor das ruas muito expressivo que até chamou a atenção dos políticos e assustou num dado momento. Passado isso, o que nós temos observado nessa questão da expressão popular é que a coisa parece ter refluído. Recentemente, tanto as manifestações
contra o impeachment como a favor do impeachment tiveram muito menor expressão que as manifestações iniciais. Que indicador é esse? Eu acho que há um cansaço da opinião pública. A opinião pública está querendo mudança. Foi às ruas desde 2013 pedindo mudanças. Essas mudanças não aconteceram. As eleições, na verdade, mascaram os fatos. Nós tivemos uma eleição em que o marketing eleitoral acabou mostrando uma situação falsa. Passada a eleição, o país descobriu uma nova realidade que não era a que havia sido apresentada no processo eleitoral. Todas as nossas eleições têm sido assim. Veja a eleição do Collor. Foi uma grande fantasia que desmoronou no dia seguinte. A própria eleição do Fernando Henrique foi uma eleição que precisou de uma reeleição e na reeleição viu-se o que não era exatamente aquilo que ele havia prometido. Então nós estamos vivendo um regime em que o marketing ilude a população e a população não tem canais para se manifestar. Quando, na verdade, nós precisaríamos ter partidos que canalizassem as opiniões e dirigissem soluções para cada momento da situação do país. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise institucional muito séria e no qual todos os órgãos competentes para atuar estão agora em conflito. Veja, a Procuradoria-Geral da União, o Tribunal Superior Eleitoral, o Congresso. Agora, cada um tentando buscar o seu espaço dentro de um clima totalmente confuso, que resulta de todo um processo de degenerescência do processo democrático. Agora, professor, para nós encerrarmos, o senhor fala coisas muito importantes para a nossa reflexão, olhando para o futuro, né? Toda crise realmente ela traz um momento de ansiedade, de desalento, de temores, mas também de esperança, de mudança. Olhando para o futuro, o senhor enxerga um fortalecimento, um aprendizado que, em geral, também acompanha o bojo de crise? Eu acho que nós precisamos criar canais para a manifestação da opinião pública. Essa é uma das primeiras mudanças. Para isso, nós precisamos ter partidos fortes, representativos, com programas definidos. Hoje, o eleitor vota no deputado, não sabe em que deputado vai votar. Okay. Não sabe que programa esse deputado vai prestar, vai exercer. E, principalmente, o próprio deputado não tem nenhum compromisso com o eleitor. Eu agradeço muito. Tudo que o senhor chama a nossa atenção em termos de reflexão e também de participação na construção de um sistema de representação, de uma democracia que possa ser mais vigorosa e oferecer à população condições adequadas de vida. Muito obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Assim como todo bom trabalhador, vários animais do canil da Guarda Municipal de Jundiaí vão se aposentar. Esses cachorros trabalham juntamente com os policiais para farejar drogas nas abordagens. Só um dos animais conseguiu, numa única apreensão, descobrir 9 toneladas de maconha. Olhando assim, eles parecem uma fera. Tem Rottweiler, pastor belga Malinois e um labrador. Mas quando estão com os guardas municipais, tudo muda. Dá até para fazer um carinho sem medo. Alguns querem até colo. Desde 2003, a GM de Jundiaí mantém um canil na cidade. E o adestramento começa quando os bichinhos completam 3 meses. Isso já é feito desde o nascimento, vendo a rotina deles já. Quem vai para a mama da fêmea primeiro, entendeu? Quem é aquele que já é mais audacioso, fica procurando, andando sozinho. O treinamento é diário, com os brinquedos. Depois, com as essências importadas, que têm o mesmo cheiro de drogas. O adestramento dura cerca de 15 meses. E a partir daí, cria-se uma grande parceria. Os cães saem sempre com o mesmo condutor. Agora a gente vai mostrar um dos cães aqui mais antigos do canil da Guarda Municipal. E é um cão muito eficiente, né, inspetor? É um dos melhores que vocês têm aqui? Atualmente é um dos melhores. Ele está no ranking Brasil, né? É o cão que mais, de uma só vez, encontrou
maior porção de entorpecente de uma só vez, 9 toneladas. Atom já está no canil há 7 anos e não encontrou nenhuma dificuldade. Além de entorpecentes, os cães são treinados também para localizar armas e munições e ainda para ajudar na abordagem a pessoas suspeitas. O animal só ataca sob o comando do guarda. E se eles começam a trabalhar assim desde pequeno e vão crescendo nesta atividade, quando estão um pouco mais velhos, é claro que eles precisam se aposentar. Isso mesmo, aqui na cidade existe um decreto que determina que a partir dos 8 anos os cães já podem se afastar dessa atividade. E aos 10, essa aposentadoria é obrigatória. É claro, para um descanso merecido. É muito difícil o condutor não levar. Ele leva o cão porque tem uma afinidade muito grande, né? Um carinho muito grande que se dá aqui. Na maioria das vezes, o próprio guarda que trabalha com o cão leva o animal para casa, mostrando que juntos construíram muito mais do que uma simples relação profissional. A cadela Iris está com 12 anos e foi morar com Odair, que já tinha adotado anteriormente um outro animal do canil, aposentado. É uma senhorinha mesmo, mas ainda continua ativa, viu? Foi um cão que deu muita cana, colocou muito vagabundo atrás da grade, aí achou muita droga e fez por merecer a aposentadoria dela. A seguir, uma reportagem especial conta a história dos Night Bikers. E a preparação para São Silvestre. Você vai conhecer um grupo de corredores da Zona Norte que vai participar da prova. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Tudo que a gente sofre, um abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha. Abrace 2016. Bradesco, tudo de Brá pra você. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Hora de falar da São Silvestre. Você vai ver agora a história de um grupo de corredores da Zona Norte da capital paulista que, sem maiores pretensões, mas com um trabalho sério, começou a ganhar novos adeptos e tem como objetivo, neste final de ano, participar da mais famosa corrida de rua do Brasil. Correr ajuda a manter o corpo e a mente em plena atividade e também propicia a possibilidade de fazer amigos. A partir daí que surgiu o grupo de corredores da Zona Norte. A ideia inicial do grupo, comandado pelo treinador Marcelo Avelar, era de simplesmente reunir amigos que buscavam a melhor qualidade de vida. Só que o projeto, que vai completar 3 anos, cresceu. E hoje já está com mais de 1.500 atletas amadores da Zona Norte, que se reúnem no mínimo 3 vezes por semana para manterem a forma e o espírito em plena harmonia. Começou nas redes sociais, a gente criou um grupo no Facebook do pessoal da Zona Norte que corria e esse grupo foi crescendo, foi aumentando e a gente decidiu trazer o grupo que era naquele momento só uma questão virtual pro real e deu nisso, né? A gente está com um grupo hoje, mais de 300 alunos fazem parte e um grupo que, como você disse, não tem só atleta amador, hoje já estamos nos principais pódios dentro de São Paulo aí, espalhados e a São Silvestre vem aí, né? A atividade é comandada por profissionais especializados e os treinamentos são divididos e individualizados. Segunda e quarta-feira a gente faz um treino que a gente chama de funcional, que é um treino que a gente trabalha um fortalecimento muscular, trabalha essa parte de respiração, a parte técnica da corrida, né? Terça e quinta é um treino individualizado. Então os professores elaboram uma planilha mensal para os alunos, ele vai ter um treino ali de acordo com o condicionamento dele, de acordo com o objetivo dele. E aos sábados
sábados a gente está treinando na USP, que é um treino que a gente acaba reunindo todo mundo, faz um café da manhã, que é um café da manhã que a gente chama de comunitário, cada um leva alguma coisa saudável, faz um café da manhã comunitário e aí treina todo mundo. Entre os amadores, os objetivos são variados. Além de buscarem qualidade de vida e manterem o corpo e a mente em forma, disputar a São Silvestre, a mais tradicional prova de pedestrianismo do Brasil, é fator de orgulho e prazer para esses anônimos do esporte. É uma prova que tem um charme todo especial, né? Uma prova para rever os amigos, uma prova para correr, para brincar, para se divertir. Para mim, ela é especial porque em 2013, quando eu corri minha primeira São Silvestre, foi 60 anos depois que meu avô correu a primeira dele, em 1953. E naquela época ainda era largada à meia-noite, tinha 7 quilômetros a prova. Então, assim, ela tem um significado muito especial para mim, nesse sentido de família, porque tá no sangue, né? O sangue de corredor da família. Para quem está levando uma vida ociosa e sedentária, o professor Avelar aproveita para fazer um convite. A pessoa sedentária hoje, ela vai perder mais tempo com o médico e com o remédio, com certeza. Então, juntar-se a nós, né? Não precisa ser nos corredores da Zona Norte, que seja uma caminhada. O importante é se movimentar, o importante é sair do sofá. Zelito e Fernando trabalham como lixeiros nas ruas de São Paulo. A rotina deles é quase igual à dos seus colegas de ofício. Mas há um ponto que os distingue dos demais. Zelito e Fernando viraram atletas. Eles são maratonistas, corredores profissionais. De um lado, 40 anos, 1,65 m de altura, 60 quilos. Este é Zelito Tavares Barbosa. De outro, 33 anos, os mesmos números na altura e peso. E este é Fernando Bezerra da Silva. Juntos, eles somam quase 50 participações em maratonas. Pelo fato das pessoas, falarem que eu levava jeito, tinha potencial para participar. Fui correndo aos poucos, participando de algumas competições e outras. E hoje, praticamente, eu corro quase todos os domingos aí. Há 7 anos, Fernando passou a acreditar no seu potencial e já encarou os 42 quilômetros das maratonas em várias cidades, como Brasília, Porto Alegre e Fortaleza. Nas horas vagas, a gente procura aprimorar, No caso, a gente faz, uma espécie de rodagem, que é um treinamento específico, e alguns exercícios educativos, passados através, de um profissional, Zelito já correu até fora do país. Na categoria de 40 a 44 anos, já foi o primeiro colocado em provas no Paraguai. Fora isso, esteve também no Uruguai e no Chile. Só neste ano foram 6 maratonas. Entre as corridas e o trabalho, Zelito ainda tem tempo para a Faculdade de Educação Física, um curso de administração e, claro, a família. O trabalho para a gente que corre nesse nível, esse trabalho ajuda, que serve como um treino, que a gente tem que treinar 2 períodos por dia. E essa dupla corre mesmo, viu? Até o nosso cinegrafista teve que sair correndo atrás deles. Em um dia de trabalho, cada um chega a correr cerca de 10 quilômetros. E além do trajeto, ainda tem sol, chuva e principalmente o peso de cada saco plástico. Aparentemente, a roupa não é a mais indicada para a prática de atividades físicas, mas eles garantem que são confortáveis e ajudam no treinamento assim, atrás do caminhão. A próxima maratona está marcada para o dia 20 em Minas Gerais. Você pegando o peso, ele vai te dar condicionamento também. É uma prova de resistência. Em São Paulo, é comum encontrarmos grupos de ciclistas pedalando à noite por toda a cidade. Mas essa história começou há mais de 2 décadas. Quem conta é a bike repórter Renata Falzoni. Quem passeia por São Paulo à noite certamente já cruzou com uma reunião de dezenas ou até centenas de ciclistas. São grupos grandes, pequenos, de todos os níveis. As pedaladas noturnas são um costume tipicamente paulistano. Por aqui, essa história começou há mais de 25 anos. Foi em 1979,
pedalando com amigos que fundamos o Night Bikers Clube do Brasil. E dessa brincadeira de boêmios surgiram todos os outros grupos de ciclistas noturnos. O Night Bikes é o começo de tudo, né? Muita gente que está pedalando à noite, eu acho que nem sabe disso. Essas centenas de grupos que tem não só em São Paulo, mas no Brasil, todos se originaram do Night Bikers. Hoje a gente tem saídas de passeios praticamente todos os dias da semana, né? Finais de semana também. É uma história que se funde. Hoje nós temos mais de 110 grupos de ciclistas em São Paulo. Então, que você sai à noite, é tanta gente que você não conhece mais ninguém. Mas os velhinhos ainda continuam. Hoje os Night Bikers saem esporadicamente, mas seus antigos guias estão firmes. São os atuais líderes de outros grupos e juntaram-se ao redor do Monumento das Bandeiras para relembrar histórias daquela turma que, quase sem querer, acabou plantando uma semente, hoje replicada em todas as grandes cidades do Brasil. O começo da bicicleta inserida no contexto aqui do trânsito começou com o Night Biker, sim. Além de prazerosa, fazia bem, depois do trabalho você se encontrar durante o dia da semana com seus amigos, sair. Esse era o grande prazer, conhecer a cidade à noite, pelo fluxo de automóveis ser bem menor. Muita gente tem medo de pedalar porque segurança, medo de roubo, aquela coisa toda e até os próprios carros. Então a pessoa ela quebra esse tabu. Ela começa a pedalar em grupo, ela vê que não é nada daquilo. Quem sai há 10, 15 anos, 20 anos na rua pedalando, sabe que mudou muito. Você vê que as pessoas aprenderam a respeitar a bicicleta. Tá lindo, é lindo isso. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Até lá. Hoje, 10h30 da noite, o Todo Seu recebe o cantor Fagner.